Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico no livro do profeta Jeremias. E agora nós estamos no capítulo 7. Jeremias, do capítulo 1 ao 6, as profecias foram dadas durante o reinado do rei Josias. Agora, dos capítulos 7 a 12, é o início do reinado de Jeoaquim. Nós temos esse rei que vai reinar assim que o faraó Neco tomou o reino em 609, e ele vai reinar aproximadamente um período até o ano de 605, né? Ele vai se tornar um rei vassalo. O cenário, então, do capítulo 7 a 12 de Jeremias é o início do reinado de Jeoaquim, o qual começou a reinar quando Judá ainda era um estado vassalo do Egito, em 609 a.C. Num período apenas de alguns anos, Judá vai ser atacado por Babilônia, em 606, tendo início os anos do domínio da Babilônia sobre Judá. Antes que isso acontecesse, entretanto, Deus deu ao seu povo uma última oportunidade de se arrepender. Nós vamos ver isso no sermão de Jeremias, no capítulo 7, do verso 1 ao 8. Diz: quando a guerra iminente com a Babilônia parecia inevitável, o povo subitamente tornou-se muito religioso, mas não piedoso. Eles se reuniam no templo regularmente, cultuando ao Senhor apenas com lábios. Mas Jeremias mostrou que seus atos não eram sinceros. Jeremias 12, 2, ele diz: plantasse e eles deitaram raiz, cresceram, dão fruto e têm nos lábios, mas longe o coração. Jesus também condenou o povo, dizendo: esse povo em vão me louva com seus lábios, mas o coração está longe. Num dia de festa especial, a nação apareceu no templo para orar, para que Deus os libertasse da Babilônia. Os falsos profetas transmitiram ao povo palavras de encorajamento que eles queriam ouvir, dizendo que enquanto o templo estivesse em pé, Deus não permitiria que a cidade fosse destruída. Capítulo 7, versos 4 e 14. Mas Jeremias Deus vai instruir a Jeremias a ir ao templo com uma mensagem completamente diferente. Essa mensagem é chamada o Sermão do Templo. Em primeiro lugar, ele deveria oferecer ao povo a oportunidade de ser salvo e de mudar suas vidas pervertidas. Jeremias 7, 5 a 7, ele diz: mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares a justiça, cada um com o seu próximo, eu vos farei habitar nesse lugar. Mas adiante ele demonstrou, declarando que se eles confiassem numa esperança falsa para salvá-los, estariam condenados com toda a certeza. Uma famosa passagem desse sermão foi citada por Jesus 700 anos mais tarde, quando ele encontrou uma condição semelhante de apostasia no templo. Para o povo de Judá teria sido muito natural dirigir sua devoção em direção ao templo, em vez de a Deus. Uma vez que o templo não era um lugar onde pessoas piedosas se reuniam, mas um lugar onde pecadores e hipócritas iam para aliviar sua consciência pesada. Deus respondeu ao povo de Judá dizendo: será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores os vossos olhos? E Deus acrescentou: eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Jeremias profetizou os resultados da batalha com os babilônios, seria o mesmo da batalha com os filisteus, que foi registrado em 1 Samuel 4 e 5, quando o povo dependeu da presença da arca para salvá-los. Semelhante, a mera presença ou estrutura do templo não garantiria a vitória sobre os babilônios. Isso não lhes assegurava salvação no dia do julgamento divino. Assista o nosso comentário em 1 Samuel 4:5. O povo levou a arca, houve um grande júbilo, barulho, pensando que iam ser livrados,
E o que aconteceu? Os filisteus tomaram a arca. Então, do mesmo jeito que a arca do Senhor não garantiu a vitória, simplesmente a presença do templo não ia garantir ao povo a vitória. Vamos ver aqui capítulo 7 de Jeremias, promessas e ameaças proferidas à porta do templo. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama, ali está a palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Então Jeremias ficou na porta clamando para que todos ouvissem a palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Eles tinham que melhorar seus caminhos, suas obras, para poder habitar naquele lugar. Não vos fieis em palavras falsas. Essas palavras falsas, a quem Jeremias está se referindo, é a palavra dos falsos profetas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. É isso que diziam os falsos profetas: esse é o templo do Senhor, enquanto o templo estiver aqui, nada vai nos acontecer, não é? Por que essa falsa confiança no templo? Porque, por causa da oração de Salomão, quando consagrou o templo, que o Senhor prometeu: agora estarão atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então eles estavam certos que Deus ia honrar, mas Deus honraria se o povo não andasse em pecado, nos seus maus caminhos, não é? Como se Deus não visse os maus caminhos. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizer juízo entre um homem e entre o seu companheiro, ou seja, se eles tirassem a opressão, a injustiça social, julgasse a causa do órfão, do necessitado, do pobre, sim, poderiam orar que Deus os ouviria. Olha, verso 6, e não oprimirdes os estrangeiros, e o órfão, e a viúva, nem derramar sangue inocente nesse lugar. Não adiantava nada eles orarem ao Senhor e continuar oprimindo o estrangeiro, o órfão, a viúva, e derramando sangue inocente, nem derramar sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Então eles cometiam opressão, idolatria, e queriam que Deus os ouvisse, como se Deus não visse ou não julgasse as coisas. Eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Deus promete que se eles fossem justos, se não oprimisse o pobre, julgasse a causa do órfão, do necessitado, do estrangeiro, parasse de derramar sangue inocente, Deus então ouviria. E vos farei habitar nesse lugar da terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Palavra dos falsos profetas que dizia: não, o templo do Senhor vai nos guardar. Furtareis vós e matareis e cometereis adultério e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecesses. Olha só, o povo furtava, se aproveitava do próximo, não é? Cometiam adultério, juravam falsamente, queimavam incenso a Baal e queria que Deus os ouvisse. Não queriam mudar de vida. E andareis após outros deuses que não conhecesses. Capítulo 7, verso 9, dá uma lista de tudo que o povo fazia de errado. E ainda queriam que Deus não conhecesse as coisas. E então vireis e vos porei diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Achavam que porque eram livres, podiam fazer o que queriam. E depois iam orar a Deus e queria que Deus os ouvisse. É, pois, essas casas que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? O que vocês estão pensando?
Vocês fazem todo o mal e vêm nessa casa. E aí Deus diz, essa casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo isso diz o Senhor. O Senhor via os pecados e denunciava. Jesus também entrou no templo, expulsou os cambiadores, virou a mesa dos cambistas e disse, não façais da casa de meu pai covil de salteadores. Aqui em Jeremias 7:11, caverna de salteadores. Eu vi, diz o Senhor, mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio, vão lá ao Siló, ide ao meu lugar, como Jesus enviou aquele cego ao tanque de Siló, não é? Para que os olhos fossem abertos. Jeremias também diz, para que eles abrissem os olhos espirituais, ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazei todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes. Chamei-vos e não respondestes. Deus clamava, chamava eles ao arrependimento, mas eles não ouviam, ignoravam o profeta à porta da casa do templo, diziam, talvez esse profeta não sabe de nada, Deus vai nos guardar, nós vamos continuar nosso caminho de pecado e está tudo bem. Farei também essa casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, olha, a confiança deles estava no templo, e esse lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Deus prometia que ia fazer como tinha feito a Siló, não é? Houve uma destruição em Siló e eles iam ver. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. A geração de Efraim está se referindo então à casa de Israel no norte, como Deus havia feito com Samaria, ia fazer com eles. Tu, pois, não ores por esse povo. Agora Deus proíbe Jeremias de orar pelo povo. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Jeremias estava intercedendo, clamava, arrependimento, o povo não ouvia. E chegou um ponto que Deus deu ordem a Jeremias para que ele não orasse, nem mais levantasse por ele clamor ou oração. E Deus disse, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus queria realmente punir o povo, julgar o povo pelos seus pecados. E Deus fala com Jeremias, não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazer bolos à deusa chamada Rainha dos Céus. Eles tinham proclamado talvez Astarote, que era quem o povo de Israel adorava, como a Rainha dos Céus. Adoravam então essa Rainha dos Céus. Hoje não é diferente, tem muita gente aí querendo adorar a Rainha dos Céus, em vez de adorar o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus, não é? Os filhos apanham lenha, os pais acendem fogo, as mulheres amassam farinha, faziam uma festa para fazer bolos à deusa chamada Rainha dos Céus e oferece libações a outros deuses para me provocarem a ira. Isso é uma coisa que Deus não aceita, é um sincretismo religioso. Adorar a Deus e adorar também outros deuses, como se Deus não fosse suficiente para eles, não é? Deus declarou que essa idolatria que eles faziam seria a queda da nação de Israel. Nós vemos também isso no capítulo 28 e 29 de Deuteronômio. Deus promete a bênção e a maldição, não é? Desses textos de idolatria seria a causa de ele ser entregue aos seus inimigos. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo? Não é? Eles provocavam a ira fazendo isso, Deus falou, eles estão me provocando. Deus continuava sendo Deus, o mal era para eles mesmos.
não é? Eles provocam a ira do Senhor, não antes a si mesmo, para a confusão dos seus rostos. O erro seria deles, a consequência era deles. Deus não deixa de ser Deus porque o povo não o adora. Ele continua sendo Deus. Quem perde são eles mesmos. Quem perde somos nós mesmos quando não reconhecemos o Senhor. Verso 20, portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre esse lugar. A ira, o furor de Deus viria, e viria destruição, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. A ira ia se acender como um fogo, e não ia se apagar enquanto eles não fossem consumidos. Só que Deus prometia que não ia consumir a todos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, vossos sacrifícios, e comei carne. Eles ajuntavam, né? O sacrifício, o holocausto deles, na verdade, era um churrasco puro que eles faziam. Eles ajuntavam e comiam carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Deus não tinha exigido deles holocaustos ou sacrifícios, eles estavam fazendo agora porque depois eles comiam a carne. Então, na verdade, os holocaustos e sacrifícios deles eram um verdadeiro churrasco. Deus vai dizer o que ordenou a eles, mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz. Deus prefere que nós ouçamos a sua voz do que ofertamos sacrifício e holocausto. Sacrifício e holocausto era um complemento depois de ouvir a voz de Deus. Não adianta o homem não ouvir a voz de Deus e depois oferecer algum sacrifício ou holocausto. Mas isso lhes ordenei: dar ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Não adianta desobedecer os mandamentos de Deus e depois de oferecer sacrifícios. Deus queria que eles ouvissem a voz, andassem em seus caminhos, aí sim os seus holocaustos e ofertas seriam aceitas. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram em seus próprios conselhos, andaram nos seus próprios caminhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Tá vendo? Andavam de acordo com o coração malvado deles. O que eles andavam? Para trás e não para diante. Eles não se aproximavam de Deus, cada vez se afastavam mais de Deus. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando. Deus enviou diversos profetas chamando o povo ao arrependimento, mas eles não ouviam. Aí verso 26, mas não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz. A cerviz é aqui, ó, no pescoço, a cervical. Eles eram teimosos, endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Tinha a cerviz dura, um povo de coração duro, os ouvidos tapados porque queriam seguir os seus caminhos. Dir-lhe-ás, pois, essas palavras, mas não te darão ouvidos. Deus está falando: Jeremias, você vai falar, mas não vão te dar ouvidos. Da mesma forma como Cristo, quando falou, também não deram ouvidos. Chamá-lo-ão, mas não te responderão. As pessoas querem seguir o caminho delas, não querem saber dos caminhos de Deus. Dá-lhes, pois, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ão, mas não te responderão. E ele lhes dirá: uma gente é essa que não dá ouvidos à voz do Senhor. Que coisa terrível, essa gente que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Não quer aceitar a correção. Sabe que de uma forma, apesar de Jeremias estar falando ao povo da sua época, a semelhança com o povo de hoje. Hoje em dia tem gente que não aceita a correção. Vai um pastor corrigir um membro. Sabe o que ele faz? Sai e vai para outra igreja. Rebelde, não quer ouvir a voz de Deus,
não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca a verdade. Povo rebelde, povo que não aceita a correção do Senhor. Verso 29. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas. O fato de cortar o cabelo, raspar a cabeça, era uma forma de consagração e voto que se fazia. O Senhor cortava, lançava fora o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. O Senhor já tinha rejeitado. Olha, enquanto a oportunidade para nós, amém. Mas uma vez que Deus nos rejeita, uma vez que Deus não quer saber, é terrível. Só resta a destruição, só resta a assolação. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminarem. Sabe o que eles fizeram? Trouxeram ídolos para a casa do Senhor. A casa do Senhor foi contaminada com esses ídolos. Manassés havia feito isso. Apesar de Josias ter tirado muito dos ídolos, agora eles traziam de volta esses ídolos para contaminar a casa do Senhor. Era o sincretismo religioso, né? Queriam adorar a Deus, queriam adorar Baal, queriam adorar a rainha dos céus, queriam adorar tudo que era coisa, menos adorar só o Senhor. E edificar os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, vale do filho de Rinom, né? Onde eles queimavam as coisas, no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e suas filhas. Queimavam até os seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca ordenei nem me subiu ao coração. Deus nunca tinha ordenado, mas eles talvez usavam o fato que Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu filho e falar, não, Deus se agrada que nós sacrifiquemos os nossos filhos. Sacrificava Moloque, um Deus que tinha uma cabeça lá de touro, que ficava com as mãos, lá iam eles sacrificar os seus filhos a Moloque no vale de Rinom, não é? Que era o vale que ficava do lado de fora da cidade. Porquanto eis que vem dias, diz o Senhor, e que nunca mais se chamará mais Tofete. Tofete era o Deus que eles adoravam. Nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Da matança enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Quando chegasse a Babilônia, iam matar muitos dos filhos de Israel ali, eles iam ficar com seus corpos jogados ali, nem direito a uma sepultura teria, e serviriam de alimento às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do foguedo. Tudo que eles queriam era um carnaval, né? A voz do foguedo, a voz da alegria, a voz do esposo, a voz da esposa. O que eles queriam era festa, diziam que era festa ao Senhor, mas era para praticar suas orgias, suas bebedeiras, suas avarezas, não é? Para tramar contra o pobre, o necessitado. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de foguedo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Não é? Então havia uma rejeição contínua aqui do povo. Capítulo 8, agora nós vamos entrar. Durante o ano seguinte, a vida de Jeremias também teve em constante perigo. Ele quase perde a vida por causa de suas profecias. Nós vamos ver aqui do capítulo 8 ao 12, não é? O que eles vão tentar fazer, a apostasia do povo, e o castigo é inevitável. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos que habitam de Jerusalém para fora das suas sepulturas,
Olha que coisa terrível, eles iam abrir os sepulcros para tirar ossos de reis, ossos de príncipes, de sacerdotes, dos profetas, ossos dos habitantes, iam tirar para fora de suas sepulturas, iam expô-los ao sol e à lua. A prática aqui era tão terrível de feitiçaria que eles iam usar nesses sepulcros os ossos para expor ao sol e à lua e a todo o exército do céu a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Eles prostravam-se diante do sol, da lua, usavam ossos dos reis que viveram, dos príncipes, para ofertar ao sol e à lua, e não serão recolhidos nem sepultados, serão como estercos sobre a face da terra. E escolher-se-ão antes a morte do que a vida, e todo o resto do que os restantes dessa raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Uma dessacração, iam dessacrar os sepulcros para oferecer. Então, por causa dessa maldade que eles escolheram antes a morte do que a vida, Deus ia exterminar essa raça em todos os lugares onde lancei, diz o Senhor dos Exércitos. A apostasia do povo, por isso o castigo é inevitável. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. A pior coisa é isso, além de desviar, porque às vezes a pessoa desvia, mas ainda Deus dá uma oportunidade, ele se arrepende e volta. Mas esses desviar-se-ão e não voltarão, porque, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não querem voltar, se prende no engano e ficam. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Assim como o cavalo corre para a batalha e não tem medo, era esse povo assim, se desviava pelo seu caminho. Não perguntavam a Deus, não queriam saber a vontade de Deus, não pediam, Senhor, se eu ferrei, se eu pequei, perdoa-me, nada disso. Se desviavam como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. As linguagens figuradas que Jeremias usa, metáforas aqui, são figuras vívidas, não é? Isso que é bonito no livro do profeta Jeremias, essas metáforas que são usadas constantemente. Até a cegonha no céu conhece seus tempos determinados, e a rola, e o grau, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Ele usa agora as aves do céu, ele menciona a cegonha, a rola, o grau, a andorinha, que conhece o tempo da sua arribação. Quer dizer, as aves do céu tinham mais conhecimento do que o próprio povo, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Quando vinha uma tempestade, as aves normalmente sabem, se refugiam, mas o povo não conhecia o juízo do Senhor. Como, pois, dizei, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco. A lei estava, mas não a obedeciam. Tinham os mandamentos, mas não seguiam. Eis que em vão trabalhado a falsa pena dos escribas. Os escribas copiavam a lei, mas não faziam nada. Deus diz, é em vão a falsa pena dos escribas. Não adianta a gente ter a palavra e não obedecer a palavra. Não adianta nem escrever versos, botar nas paredes da casa e não fazer o que a palavra manda. Não é? Em vão trabalha a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos.
Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Olha só, é loucura, é senécio rejeitar a palavra do Senhor. No 6:10 diz que a palavra do Senhor era para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. No capítulo 8, versículo aqui 9, diz que eles rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, olha o que ia acontecer por causa dessa rejeição: darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Tudo que eles queriam era o dinheiro, o ouro, a prata. Deus não queriam saber, se dava avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Ou corrupção em que a cidade se encontrava. Não é à toa que vai acabar indo para o cativeiro da Babilônia. E hoje não é diferente. Muita gente às vezes não vai ao cativeiro da Babilônia. A Babilônia também é um símbolo do mundo, mas está no cativeiro do pecado, se entrega, só quer ganhar dinheiro, só corre atrás de dólar. Do Senhor é se houver tempo para Deus, ou corrupção que engana, que segue os caminhos. Verso 11, curam a ferida da filha do meu povo, levianamente dizendo, paz, paz, quando não há paz. Eles dizem, é paz, né? Então, paz e amor, quando não há nem paz nem o amor. Dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Que Deus quer? É que a gente fique falando de paz e não nos arrependa de nossos pecados. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonha, tá vendo? Eles não tinham vergonha de pecar. Tem gente que não tem vergonha do pecado. Como eu já disse no texto, né? O diabo tira a vergonha para pecar e depois põe a vergonha para não confessar. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonha, nem sabe que é coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu visitar, diz o Senhor. Israel não conheceu o tempo da sua visitação, né? Quando o Senhor aqui era uma visita, mas não era uma visita assim agradável, okay? Seria uma visita de juízo. Certamente os apanharei, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na figueira. Né? Aqui a ilustração, essa poesia de Jeremias é rica em ilustração. Diz que já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu. E até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Né? Suas vinhas iam ficar vazias, suas figueiras vazias, folhas caídas, até aquilo que lhes dei se irá deles. Continuando, verso 14, porque nos assentais ainda, juntai-vos, entremos na cidade fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber água de fel, ou seja, água amarga que eles iam beber, porquanto pecamos contra o Senhor. Iam beber água de fel. Espera-se a paz, não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Esperava o tempo da paz, o tempo da cura, mas vinha o terror por causa dos seus pecados e pela sua falta de penitência, de arrependimento. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme a voz do rincho dos seus fortes. Lá vinham o exército, os cavalos vinham, né? Os cavalos vinham trazendo e o relincho deles, e vêm e devoram a terra e sua abundância e a cidade e os que habitam nela.
Quando os exércitos chegassem, iam devorar tudo. Eles iam ver o resfolegar dos seus cavalos, né? O tropeçar lá dos cavalos que vinham, o trote deles que vinha e o relinchar dos cavalos dos exércitos que vinham para destruir. Porque eis que enviarei entre vós serpente e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Seria como o veneno da serpente. Deus diz, eu vou enviar serpentes e basilisco entre vós. Assim como aconteceu lá no deserto, quando o povo murmurou de Moisés, veio serpentes ardentes, Números 21, Deus ia mandar de novo, não é? As serpentes não quer dizer necessariamente as serpentes figuradas, mas sim que os seus inimigos iam mordê-los como as serpentes e que não haveria encantamento para eles fazerem, e vos morderão, diz o Senhor. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. Olha a tristeza dele. Jeremias sentia tristeza pelo seu povo. Ele profetizava tudo isso em nome do Senhor, mas ao mesmo tempo seu coração doía. Nós vemos um homem com uma ternura tremenda, com amor pelo povo, que não queria ver a destruição, mas era por causa dos pecados. Olha o que Jeremias 18. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a vosso clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Esse seria o clamor. Será que o Senhor não está mais em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura? Sua idolatria fez com que o Senhor se afastasse deles? Com vaidades estranhas, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. O verso forte esse de Jeremias 8:20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Eram perdidos, não é? Por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria, por causa de suas feitiçarias. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Jeremias se quebrantava, mas não havia arrependimento entre eles. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Aqui se assemelha com Jesus, que se quebrantou, foi ferido naquela cruz, mas não houve arrependimento para eles. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim, porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Essa cura não era uma cura física, mas sim uma cura espiritual que o povo precisava. Um arrependimento sincero, uma mudança de coração. Que verso tremendo, Jeremias 8:22. Porventura, não há unguento em Gileade, o unguento de Gileade era um poço nas feridas. Ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? 3 perguntas importantes aqui, que nos levam a meditar no arrependimento, em voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Com isso, encerramos o capítulo 8. Vamos voltar para comentar ainda o capítulo 9 e 10, que continua advertindo o povo, chamando os homens ao arrependimento. Sabemos que Jeremias falou na sua época, mas o homem não muda, não é? Apesar de um mundo moderno, os homens seguem seus caminhos, suas próprias vontades, se afastam de Deus, não buscam o Senhor, não amam a sua palavra, rejeitam a palavra de Deus, a Bíblia, não querem obedecer. Alguns até têm Bíblia em casa, mas não adianta nada porque não lê, não pratica, e isso traz a dissolação e a destruição. Que Deus tenha misericórdia de nós também. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, trazendo a você esse comentário nesse livro maravilhoso, livro do profeta Jeremias. Deus te abençoe. Amém e amém.